Vamos falar de um jogo em que ninguém ganhou e que não foi legal para ninguém, né? Náutico e Vasco empataram um jogo da Série B disputado ontem, né, Dapi? Era importante para tentar se aproximar do G4 e os dois se aproximaram um pouquinho só, né? Teve essa falha aí, né? Que foi aproveitada no começo do jogo, e o Vasco dava a entender que botaria uma pressão para cima do mandante Náutico. Mas o jogo teve muito mais alternância do que isso, né, Dapi? Sim, o Vasco entrou atropelando, né? Fez 2-0, com 20 minutos estava 2-0, mas aí tomou o primeiro gol do Náutico, e aí ficou um pouco com medo, sei lá, ficou um pouco paralisado com a perspectiva de tomar um empate, e acabou tomando um empate no começo do segundo tempo. Foi um jogo muito interessante, viu, Barreto? Eu diria que foi mais interessante de assistir assim na íntegra do que Bragantino e São Paulo. Claro que o nível técnico de Bragantino e São Paulo é superior, mas em termos de alternância, em termos de drama nos aflitos, que é famoso pelo drama, né, foi um jogo bem interessante. E é um pouco esperado, né, que no segundo tempo o Vasco caia de rendimento, porque é um time mais experiente, digamos assim, jogadores mais velhos do que os jogadores do Náutico. O Nenê, em particular, que fez um belíssimo primeiro tempo, no segundo ele cansou, e aí o Vasco cansa com ele, perde uma cabeça ali atuando. E aí eu acho que o próprio Nenê fica irritado com essa perda de desempenho físico e deixa ele se concentrar na partida. Ele acaba se perdendo muito em discussões com o adversário, com a arbitragem, etc. Aí está o gol de empate, o empate do Náutico, o segundo gol de empate do Náutico. E aí, a partir daí, o Náutico pressionou em busca de uma vitória, embora o Vasco tenha tido chances também de fazer um 3-2, mas o Náutico teve mais perto do terceiro gol. Não foi um bom resultado, bom para nenhum, né? Eles ganharam um ponto, mas ficaram abraçados ali naquela antessala da classificação para a Série A. Pois é, e é curioso isso, né? Eu estou olhando essa antessala aqui, o Dapi. Essa foi uma rodada em que líder e vice-líder meteram 3-0 nos seus jogos, né? Então, Coritiba e Botafogo, bum, né? Avançaram mais. O Avaí, terceiro colocado, venceu o Cruzeiro, né? Então, você pega esse grupo aí dos três, aí o Goiás perde. Não, o Goiás empata com o Londrina, o time que está lá embaixo. Né? O CRB, quinto colocado, também empata. Né? Então, quer dizer, os três primeiros não dão mole, mas o quarto e o quinto, né, teoricamente estariam permitindo a aproximação. Aí o sexto, que é o Vasco, empata, o sétimo, que é o Guarani, perde, o oitavo, que é o CSA, perde, e o Náutico, que é o nono, e que está ali no limite de quem pode ainda, né, talvez pensar em classificação, empata também com o Vasco. Então, foi a rodada das chances desperdiçadas nessa antessala aí, Renata. E a Série B é um campeonato muito interessante por causa disso, né? Você tem uma competitividade e muitas oscilações ao longo da temporada. A gente viu isso na temporada passada também, né? A terceira vaga a primeira e a segunda vaga da Série A foram definidas rápido, com Chapecoense e América, mas depois o terceiro, Cuiabá, foi mais na reta final do campeonato, e a última vaga teve briga por 4, 5 times até a última rodada. Então, é isso que costuma acontecer na Série B, e eu acho que os vacilos, é por isso que talvez o torcedor do Vasco fique ainda mais sentido, né, com esse empate. Eu estava lembrando do primeiro turno, né, do jogo entre Vasco e Náutico no primeiro turno, e teve um empate também, mas que ficou com um gostinho melhor, porque veio no minuto final, né? O Vasco empatou, apesar de que eu acho, se eu não me engano, não sei se foi esse ou um depois desse jogo, que o Marcelo Cabo acabou demitido. O de ontem foi o contrário. Foi nesse mesmo. Foi nesse, então. E o de ontem foi o contrário, porque o Vasco abre 2-0, e por mais que tenha deixado e deixou o Náutico crescer muito, o Vasco teve muita dificuldade na saída de bola, porque o Náutico subiu a marcação e incomodou muito, muito a construção do jogo, que é uma das características desse time do Diniz. E aí não conseguiu segurar o resultado, sofreu de novo na bola aérea, que é um problema muito grande do Vasco ao longo da temporada. 28º gol sofrido, né, de bola aérea nessa temporada. E eu acho que o problema do Vasco, que a gente pode subir e pode não subir, mas o problema do Vasco nessa temporada foi talvez, inclusive, a própria demissão do Marcelo Cabo depois daquele jogo. Eu acho que talvez se tivesse mantido, ele tinha alguma estrutura ali. Eu acho que o Diniz está fazendo um bom trabalho, mas essa decisão de tirá-lo, depois trouxe o Lisca, isso interrompeu, né, uma sequência, uma melhora do time, e de repente o Lisca
não teve uma passagem boa, o Vasco não conseguiu encaixar com o Lisca, cometeu erros bizarros, que sofria gols assim, que eram inacreditáveis. E aí, quando veio o Diniz, ele acerta muita coisa, acho que encaixou muito rápido o estilo de jogo do Diniz. Eu fiz o primeiro jogo dele no Vasco, CRB e Vasco, e foi impressionante ver como o time já aderia às características de jogo dele, de aproximação, de muita pressão pós-perda. Acho que também tem a ver com o que o Dapi falou no segundo tempo, cai um pouco o rendimento pela idade, mas também porque o time é intenso, né, quando perde a bola. E aí, enfim, acho que a gente não sabe, é muito difícil dizer se vai dar, mas com certeza o resultado de ontem vai fazer falta. Muito bem. É bom subir, né? Fala, Dapi. Não, é bom subir só para acrescentar esse quadro todo aí de luta pelas vagas, porque no Z4 da Série A, a gente tem ali 4 campeões brasileiros também lutando para não ficar ali. Santos, Grêmio, Bahia e Sport, né? O Bahia deu uma deslanchada não digo, mas saiu um pouquinho dali por conta dessa vitória sobre o Chapecoense, e essa Série B desse ano, que é tida como a maior Série B de todos os tempos, por ter 5 ex-campeões nacionais de Série A, pode ser que no ano que vem tenha 6 campeões nacionais, talvez 7 campeões nacionais, então é bom sair dali de baixo nessa temporada, segurar as 4 vagas ali, senão vai ficar cada vez mais difícil, e tende a ser uma característica, né, na medida em que clubes que não eram para ficar na Série E, digamos assim, por ter menos história, serem mais jovens, como o Cuiabá e o Bragantino, vão ficar na Série A. Então está havendo uma troca-troca ali entre nomes tradicionais, entre as 2 divisões, vai ficar cada vez mais difícil subir. Bom, os dois, líder e vice-líder, são ex-campeões brasileiros da Série A, né? Líder e vice-líder da Série B, então eles pelo menos vão diminuir esse número de ex-campeões aí na Série B, se tudo correr bem.